E aí, pessoal, tudo bem? Este vídeo aqui é a terceira parte sobre legado do Pelé no futebol brasileiro. Não do jogador Pelé, porque isso já foi muito falado, eu mesmo já fiz muitos vídeos sobre isso. Então eu fiz um vídeo sobre a Lei Pelé, que ele é muito falada, e talvez muita gente já não lembre mais o que ela era, ou não entenda direito. Fiz um vídeo explicando a importância da Lei Pelé, que foi uma lei importante ali para o futebol brasileiro. Fiz um sobre o calendário quadrienal, que é um calendário em que o Pelé assinou. Eu não acho que ele tenha participado ali das discussões, mas ele assinou, ele foi uma das figuras ali, uma das grandes figuras que avalizavam o novo calendário do futebol brasileiro, tá? Esses vídeos vão aparecer aqui do lado no final, mas esse aqui é para deixar um pouco assim, pensando no futuro, a imagem do Pelé. Porque o Pelé durante muito tempo foi considerado um jogador de todos os tempos, atleta do século, tudo, e para muita gente ele ainda é. Tá? Eu sou um até do que acha isso. Tá? E já falei, se você quiser não achar, tudo bem, direito seu, tá? Não ficar brigando por isso, acho que não tem mais coisa para fazer, né? Mas muita gente já começa a contestar a importância do Pelé. E eu até entendo novas gerações contestarem, acharem que, por exemplo, outros jogadores são melhores, maiores, sei lá o que, isso faz parte da vida. Agora, eu acho que existe uma parte da discussão não é muito justa. Tanto não é justo a favor do Pelé, quando se projeta o que seria o Pelé hoje, mas assim, sem ter uma base muito clara do que você está querendo dizer, de quando você está projetando o que ele seria, mas também há uma leitura do passado, a leitura do que ele foi, o que foi a época dele, que não é muito boa. E a própria leitura do que foi o Pelé também acho que não é boa. E por isso eu queria dizer que assim, esse vídeo aqui não é só um comentário, mas também tem um clamor ali. O Pelé merece uma grande produção biográfica não oficialesca para contar exatamente o que ele foi. Ele foi uma figura muito importante, muito grande do esporte mundial, né? Importante para a projeção do Brasil no mundo como país, até para a projeção do futebol nos Estados Unidos. Ele foi sim uma figura muito importante em seu tempo, e hoje, no final das contas, sabe, muita coisa ficou mais no boca a boca e não existe um grande registro disso, tá? E na verdade é possível fazer, não estou nem falando que não tem imagens, mas não tem um lugar que unifique tudo, que sirva de referência, tá? E a base que eu tomo como isso, para isso, é a série de documentários The Last Dance, né, aquela série do Michael Jordan, que foi exibida aqui no Brasil pela Netflix, co-produzida com a ESPN nos Estados Unidos. Eu até tenho uma visão desse Last Dance que é um pouco diferente da maioria das pessoas. Eu achei um documentário muito bem feito, muito bom, e eu acho que seria muito bom um Last Dance do Pelé, uma versão brasileira dele, mas eu não acho que ele seja super isento, não. Eu acho que o resultado final do que a gente vê é muito a palavra do Michael Jordan sobre as coisas, né? Então a versão do Michael Jordan vem, todos os debates, todas as polêmicas, elas são apresentadas, mas a versão do Michael Jordan acaba sempre vencendo. É colocada como a principal ali. A palavra dele é sempre a última, tá? Mas, de qualquer forma, se fosse assim do Pelé já estaria bom. E não tô querendo dizer, não, tem que ficar puxando o saco, glorificando. Não, tem que mostrar o lado ruim. Tem que mostrar que o Pelé foi um atleta espetacular, especial, único no seu tempo. Mostrar o que era o futebol da época. Entrevistar jogadores contando histórias, não só aqueles causos que a gente tanto ouve, não, contando histórias de jogo, de excursões, tudo que acontecia, mas também contando que, por exemplo, sobre a participação política dele, que não foi o que muita gente esperava, né? Ele chega até a dar uma entrevista dizendo que ele não joga a Copa de 74 como forma de protesto ao regime, mas essa história nunca fica muito clara além dessa declaração, então seria legal trazer mais luz a essa história, se ela realmente for real. A história da Sandra Regina, a filha dele, que ele não reconhece, acaba reconhecendo só depois do teste de DNA, e nunca teve uma relação com ela acaba morrendo sem nunca ter tido uma relação boa com o pai. Isso tem que ser falado, não é para passar pano para isso, tem que ser mencionado. A questão racial, que ele nunca foi um grande ativista, e olha que ele vivia o auge dele no momento em que o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, por exemplo, estava nesse momento mais forte ali, né, com vários líderes negros buscando mais direitos. Então ele tinha um ambiente, isso no Brasil também acontecia, então ele tinha um ambiente que poderia se pensar em algo mais que isso. Ele acabou não tendo uma participação grande nisso. Tem que falar tudo isso, mas falar, e daí falar, mostrar
fazer uma grande entrevista com o Pelé, ele ainda tá lúcido, tudo, então ele seria capaz de fazer uma grande entrevista, mas em que ele se dispusesse a se abrir para falar mesmo, para chegar e despejar, falar tudo que eu tenho na cabeça aqui para falar, né? E nisso teria que ter um convencimento de produção bem grande ali, né, para chegar e fazer ele se abrir, porque ele sempre foi um personagem que no final das contas sempre mediu demais as palavras, né? Talvez até com medo de desagradar muita gente, que talvez tenha sido uma coisa muito recorrente na vida dele, ele sempre pediu muitas palavras, mas de qualquer forma tentar arrancar, mas entrevistar outras pessoas. E é uma coisa que eu acho que inclusive não deveria ter sido, nem deveria ser feita necessariamente aqui no Brasil, talvez com participação brasileira, claro, na produção, mas pegar até alguém de fora que tivesse uma visão até um pouco mais distante ali da maior parte das produções que se fizeram do Pelé, porque muito do que a gente já viu sobre o Pelé aqui é repetitivo, recorrem sempre às mesmas histórias, porque você está entrevistando sempre as mesmas pessoas para contar os mesmos causos, então fica sempre a mesma coisa. Não, de repente, vai lá nos Estados Unidos, vai entrevistar os caras que jogaram, conviveram com ele lá no Cosmos, vai lá na Europa, entrevistar grandes jogadores, dirigentes ou personalidades que tem alguma história para contar do Pelé, das excursões que a seleção brasileira ou o Santos faziam pela Europa, entrevistar o pessoal do Benfica e do Milan, mais o Benfica principalmente, que enfrentaram o Pelé no Mundial de Clubes, a Inter de Milão, que enfrentou o Pelé numa Recopa Mundial ali, em que o Santos ganhou, e lá na Suécia, de repente, ver se tem quem tem alguma história para contar da Copa de 58, o pessoal do México em 70, o pessoal do Chile em 62, né? Pegar um negócio, seria uma produção gigantesca, tá? Produção muito cara, tudo. Mas fazer um negócio grande e global, para mostrar que o Pelé já foi uma das primeiras grandes estrelas globais do esporte, se é que não foi a primeira, né? Que ter esse alcance. E pegar, de repente, até registros que estejam nos arquivos de televisões desses outros países, porque muito do que a gente vê são aquelas mesmas imagens de sempre que estão nos filmes oficiais da FIFA da Copa do Mundo e que são as imagens que as TVs brasileiras fizeram lá na época que o Pelé jogava, e a gente acaba vendo. Não só as imagens de jogos, mas imagens ali de reportagem, de bastidores, tudo. De repente, vai fuçar lá na Europa e você consegue, ou na América do Sul, na América Latina, e você consegue imagens bem diferentes ali, mostrando situações que a gente talvez não conhece, o impacto que tinha a chegada do Santos, do Pelé num amistoso no México, alguma coisa assim, né? Contar toda essa história, contar bem contado, saindo um pouco desses lugares comuns que já viraram tão recorrentes nas reportagens sobre o Pelé. Não, buscar novas histórias, contar ela de uma forma mais nova, até para as novas gerações conseguirem visualizar melhor o que ele foi. Na qualidade, por exemplo, de produção, que tem um documentário, por exemplo, da série 30x30 da ESPN americana, que tem uma qualidade documental e uma capacidade de contar bem uma história, de fazer você entender tudo que aquilo representava naquela época, gigantesca. Fazer um 30x30 do Pelé, mas assim, não é um documentário de 2 horas, talvez fosse até uma série como foi a do Michael Jordan ali, com várias horas de material ali. Acho que o Pelé poderia ter uma coisa desse tamanho. É que hoje ele não desperta mais o retorno de marketing assim que o Michael Jordan ainda desperta, né? Acho que o Pelé como ferramenta de marketing já teve um momento muito maior do que hoje. Então talvez relutem em fazer uma produção tão cara dessa com um receio de que talvez não dê retorno. Mas se alguém achar que vale a pena, se alguém está com dinheiro sobrando, se alguém quer fazer uma coisa diferente e de repente ver esse vídeo, por favor, faça, porque acho que o Pelé precisa, até pra gente contar, e contando com os defeitos, contando com os defeitos, contando assim, até contando também as limitações do futebol da época, as limitações que restringiam o Pelé, mas também as limitações que eventualmente facilitavam a vida dele. É pra contar tudo. Mas para essa história ser mais bem contada, ela tá cada vez mais ficando no passado e sendo mais mal contada, né? Com muitas lendas positivas e negativas entrando nessa história. E muitas histórias mal contadas ali que faz com que as novas gerações tenham menos capacidade de entender. Porque algumas coisas parecem, que exagero, lenda, isso é lenda, tudo, e outras são forçadas de barra aí de quem tá querendo de quem pode até não achar que o Pelé é o maior da história, e pode não achar, mas de repente fica até buscando uns argumentos que às vezes nem são tão reais assim, né? E se você não quiser achar, se quiser achar outro jogador melhor, tem um monte de argumentos reais para usar, tá? Não seja por isso,
tá? Mas o Pelé tá precisando de uma grande obra. Acho que um grande livro ou um grande documentário. Acho que para a linguagem de hoje, no documentário seria melhor, né? Um grande documentário que conte sua história, contando tudo que ele era, do ponto de vista positivo e sim também no negativo. Até para a gente ver todo esse personagem complexo que o Pelé é, tá bom? Mas é isso, então quem gostou da joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham.